Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante, onde ele trata dos corpos redondos. E, por definição, nós temos o seguinte: os corpos redondos representam uma forma geométrica espacial que possui pelo menos uma superfície não plana. Vamos entender primeiramente o que é essa superfície não plana. Imaginemos de repente um dado, imaginemos uma mesa, onde os pés da mesa eles são superfícies quadradas. Essa superfície ela não se mexe com facilidade. Agora, por exemplo, se você pegar uma bola de futebol e deixar numa superfície lisa, no chão, em cima de uma mesa, por exemplo, ou até mesmo no campo de futebol, certo? Essa bola ela vai se mexer com facilidade. Por mais que você mexa um pouquinho o chão, ela vai ficar se mexendo com uma facilidade maior do que, de repente, uma cadeira se mexeria. Por quê? Porque a superfície que forma essa bola de futebol, ela é uma superfície não plana, certo? Então, como exemplos de corpos redondos, eu tenho aqui três tipos, tá? Que são o cilindro, o cone e a esfera. Vamos falar aqui primeiramente sobre o cilindro. O cilindro trata de um corpo redondo onde ele é formado por duas bases circulares. E aí, pelo fato de elas serem bases circulares, obviamente, as suas bases são dois círculos, tá? Então, eu tenho a mesma base em cima e a mesma base embaixo. A superfície lateral, que é essa parte maior aqui do cilindro, certo? Ela equivale a um retângulo, ok? Agora é importante você verificar o seguinte, deixa eu te mostrar aqui um exemplo bem prático. Uma forma de você reconhecer o cilindro é um copo, ou até mesmo um canudo. Agora cuidado, não pode ser um copo qualquer. Vamos verificar aqui esse copo plástico que está aqui na minha mão. Reparem que, como eu lhes falei agora há pouco, eu tenho duas bases. Eu tenho esse círculo maior e eu tenho esse círculo menor. Espera aí então, professor. Então, esse copo aqui é um cilindro? Especificamente, esse aqui não. Por que não? Porque este círculo de onde a gente bebe a água, ele é maior do que o círculo onde ele fica apoiado. Para que um cilindro seja um cilindro, é obrigatório que as duas bases tenham a mesma medida. Então, muito cuidado que, quando eu lhes falei que o copo é um exemplo de cilindro, não é todo o copo, tá? Obrigatoriamente, esse círculo de cima tem que ter a mesma medida do círculo de baixo. Um outro exemplo também, onde você identifica no nosso dia a dia, um cilindro é um cano. O cano que você usa na sua casa, certo? Para fazer a ligação da sua água, perfeito? Uma outra figura também importante é o cone. Qual é a classificação, aliás, qual é a forma desse cone? Reparem que o cone, ele também tem uma base circular. Só que ele possui apenas uma base circular. A outra parte de cima, eu tenho aqui o vértice do cone, ok? Então, diferentemente do cilindro, onde nós acabamos de ver que ele possui duas bases circulares, esse cone possui apenas uma base circular. E onde é que a gente verifica, onde é que a gente consegue identificar e até mesmo ver no nosso cotidiano um cone? Em várias situações. Nós temos aquele cone que fica na rua, né, que utilizam muito na separação no trânsito, quando você quer separar uma certa parte onde não pode estacionar, por exemplo, ou também como é que eu posso dizer? Numa construção, utilizam também o cone para separar certas áreas, certas partes da construção, tá bom? Outro caso é uma casquinha de sorvete, que é um cone desse modo aqui, só que, logicamente, virado ao contrário. Outra situação também é numa festa de aniversário, onde você identifica que o cone é aquele chapeuzinho onde os convidados geralmente utilizam, tá legal? E por último, nós temos aqui a esfera, onde a esfera é um corpo redondo formado apenas por superfícies não planas. Ou seja, toda a superfície onde você apoiar uma esfera, onde nós temos aqui, por exemplo, tá? Essa bolinha de isopor, toda a superfície onde a gente consegue apoiá-la,
Essa parte aqui de baixo, geralmente não, ela será um círculo. Em qualquer posição que você colocar essa esfera, toda a base dela será um círculo, tá? Ou seja, será uma superfície não plana, tá bom? Então quer dizer que essa bolinha, repare aqui na minha mão, ó, ela se mexe com facilidade, justamente por esse motivo. Pelo fato de nós termos uma superfície não plana, ela não fixa no chão ou em qualquer superfície lisa com muita facilidade, tá? Agora, a esfera ela é formada por vários círculozinhos de tamanhos diferentes, onde eles são tomados e juntados em um só, os quais formarão essa esfera. Certo então, pessoal? Então, aqui nesse caso, nesta nossa aula, nós trabalhamos aqui a definição, a classificação também dos corpos redondos, onde nós temos cilindro, cone e esfera, tá? Que eles são chamados de corpos redondos. Não se esqueçam que corpo redondo é uma classificação dentro dos sólidos geométricos, certo? Então nós temos aqui, novamente, o cilindro, o qual é formado por duas bases, e as duas bases são circulares. Além disso, a sua superfície lateral é um retângulo. Um outro exemplo de corpo redondo é o cone, onde o cone possui apenas uma base circular e a outra parte de cima, geralmente, certo? Ela é chamada de vértice do cone, tá? E por último, nós temos a esfera, onde a gente identifica facilmente a esfera como sendo uma bola de futebol, uma bola de vôlei, uma bola de tênis, uma bolinha de isopor, como lhes mostrei aqui, e até mesmo também aqueles enfeites da árvore de Natal, aquelas bolinhas, certo? E a esfera, ela só possui superfícies circulares. Quer dizer, então, que ela só possui superfícies não planas. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado e tchau.